Glória a Deus, muito bom. Não perca as esperanças, o dia virá. Acredita, não desista. Vamos entregar os nossos louvores, a nossa adoração esta noite, a nossa oração que foi feita neste lugar. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos neste momento, queremos apresentar os nossos louvores, a nossa adoração. Queremos apresentar, Senhor, também a oração que foi feita nesta igreja, nesta noite, a oração de intercessão, de clamor, a oração de entrega, Senhor, e também de ação de graça, Senhor. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e assim, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. E assim receba, Pai, o nosso louvor e adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, tudo vai passar, hein? Nunca perca as esperanças. Tudo vai mudar, um novo dia virá. Assim diz o louvor, né? Amados irmãos, Êxodo 3, nós vamos falar hoje sobre o chamado de Moisés. Chamado de Moisés. Êxodo 3. Deus chamou Moisés, né? No meio da sarça ardente. Quem conhece essa palavra? Todos? Amém? Êxodo 3. O que significa Êxodo, igreja? Isso, saída. Exatamente. Acompanha comigo. Que letra pequena, hein? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra viva e eficaz, que não volta vazia, Pai. Senhor, que essa mensagem venha de encontro ao que nós precisamos ouvir esta noite. Seja para a glória do teu nome, Senhor. Que a cada um de nós, Pai, possa receber dessa porção que o Senhor tem preparado, Senhor. E que seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? A qual todos já conhecem, todos já ouviram, né, falar. Primeiro, Moisés tem o seu chamado. Qual que foi o chamado de Moisés? Primeiro, irmão, nós sabemos que Moisés
ele foi criado, né, pela filha de Faraó, não é isso? Ele foi criado lá no palácio. Ele foi criado no palácio. Então ele teve todas as instruções, né, de um palácio. Mas aqui, Deus chamou ele para tirar aquele povo da escravidão, o povo que estava no Egito. E olha que chamado tremendo, que chamado grande, irmãos. Porque lá no deserto, lá naquela terra, a sarça é tipo um arbusto seco. E normalmente o arbusto seco, ou algo seco que pega fogo, faz o quê? Queima, consome tudo, certo? É como se jogasse fogo em uma palha, em uma madeira seca. Vai pegar fogo e vai consumir tudo. Normalmente lá no deserto, como é muito quente, os arbustos costumavam pegar fogo, só que consumia tudo, sumia lá. Desta vez foi diferente. Foi diferente por quê? Porque não se consumia o arbusto. A sarça ficava pegando fogo e não parava. E chamou a atenção de Moisés. No monte de Deus, né, lá onde eles iam orar. Então, ele estava ali cuidando das ovelhas, ou cuidando dos animais, né, no deserto. E o anjo do Senhor, a Bíblia começa falando que é um anjo, depois fala que Deus falou, chamou Moisés. Falou, Moisés, olha só. O que nós entendemos sobre essa palavra, meus irmãos? Primeiro, que a chama de Deus, presta bastante atenção. Se um dia você conheceu essa chama ela está ainda ali. Ela nunca vai se apagar. A chama de Deus nas nossas vidas nunca vai se apagar. Nós podemos, irmãos, sair da presença, nós podemos esfriar, nós podemos dar umas desviadas por aí, mas a chama de Deus, ela não se apaga. É essa chama aqui que te chama nesta noite, te clama, volta, vem. E aqui chamava Moisés para uma grande obra. Moisés nem passava por sua cabeça, nem pensava em fazer isso. Nem pensava no que Deus tinha preparado para a vida dele. Então esse chamado é muito forte, o chamado de Moisés. Naquela sarça que não consumia, tá? Deus é um fogo consumidor, tanto para purificar, também para matar também, porque Deus é aquele que pode fazer perecer no fogo do inferno, e que pode livrar também do fogo do inferno. Então Deus é um fogo consumidor, e aquela sarça que ardia em fogo, ela não se queimava, meus amados. E a voz de Deus chamou dali a Moisés. E o que ia acontecer? Que Deus tinha um grande plano, Deus tinha uma grande obra na vida de Moisés. Moisés era um homem comum, irmãos. Inclusive aqui, ele tinha fugido lá do palácio, ele tinha acontecido algo também, né? Que ele tinha fugido por 40 anos. Isso é outra história, não vou contar agora. Mas aqui ele foi chamado já para essa grande missão. E logicamente que Deus ia preparar Moisés, mas eu não consigo fazer nada. Inclusive, né, os Espíritos falam que Moisés ele não conseguia nem falar direito. Foi até chamado, né, o irmão para poder ajudar. Mas então
a Bíblia fala para nós, irmãos, que este fogo, ele não consumia a sarça. Era algo extraordinário, era algo sobrenatural. E além disso, Deus chama ele e fala para ele: olha, tire os sapatos, tire suas sandálias, tire seus sapatos, porque este lugar é santo. O que nós entendemos com isso? Aonde Deus está, aquele lugar fica santificado. Deus estava na sarça. O que nós entendemos com isso? Deus se manifesta nos lugares humildes. Deus não se manifestou no palácio para Moisés. Deus se manifestou para Moisés no deserto, no lugar onde estava tudo seco, não havia nada. É onde Deus se manifesta para nós, irmãos. Quando nós estamos passando talvez o maior deserto de nossas vidas, é onde Deus fala, é onde Deus se manifesta, é onde Deus te chama pelo seu nome, no momento mais difícil. Por isso que a chama que um dia foi acesa na sua vida, ela não se extinguiu, ela está aí. E quando basta uma faísca, que já começa outra vez, aquele fervor a Deus. Tanto, quando você chega em algum lugar, você sente a presença de Deus, Deus está chamando, e aqueles que têm chamado, e Deus manifesta a glória dele neste lugar, um lugar simples, humilde. Deus não se manifesta a sua glória, irmãos, no palácio, não manifestou lá, onde Moisés estava cheio de luxo, no palácio grandioso, não, mas foi no deserto, foi ali, naquela sarça, lugar humilde. Quem ia imaginar que Deus ia se manifestar ali, num arbusto seco? O que Deus quer falar para mim e para você hoje? Que não importa, meu amado irmão, o que tem acontecido na sua vida, se as coisas estão tomando um rumo diferente, mas Deus não quer isso. Deus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família. E Deus se manifesta num lugar seco, num lugar pequeno, assim como nós somos. Quando nós nos colocamos na disposição do Senhor, como pequenos, como humildes, é onde Ele se manifesta. Quanto mais arrogante, mais longe de Deus nós vamos estar. Quanto mais humilde, mais simples, mais a presença de Deus vai se manifestar em nossas vidas. Como este arbusto, como esta sarça. E dali falou o Senhor: tire o seu sapato, este lugar é santo. E se faz lugar santo, né? Aqui na igreja, aí é onde você está, porque o Senhor está conosco. O Senhor está trabalhando agora na minha vida e na sua vida, falando ao seu coração, à sua mente. Olha, mesmo que esteja seco, mesmo que a sarça esteja seca, Deus pode manifestar a sua glória aí. Mesmo que está tudo difícil, Deus pode manifestar a sua glória aí. Mesmo que esteja com fome, mesmo que esteja com escassez, mesmo que a situação não pareça boa agora, Deus pode manifestar a sua glória aí. Seja na sua casa, seja na sua vida financeira, seja na sua vida espiritual, seja na sua família, seja numa porta de emprego, seja no que for, que esteja como essa sarça seca, Deus pode manifestar nesta área que está seca. Eu não sei o que é, eu não sei aonde que é, mas Deus sabe. Por isso o chamado, ele fala hoje, chama o seu nome 2 vezes, chamou aqui Moisés, Moisés, agora tire o sapato. Ou seja, diante de Deus, irmãos, nós temos que despir de toda natureza humana, irmãos, maldade do coração, inveja, olhar altivo, falta de humildade, e tudo isso diante de Deus, porque onde Deus está, o lugar é santo, onde Deus se manifesta, o lugar é santo.
Não há lugar para arrogância, não há lugar para ser melhor que os outros, não há lugar para ser mais que os outros. Por isso, mais uma vez, naquela área que está seca, naquela sarça que está seca, Deus pode manifestar sua glória ali. Como Deus pode queimar também todo o mal, tudo que está afligindo, tudo que está atrapalhando, tudo que está atrasando a nossa parte de crescer, de buscar mais ao Senhor, de estar na presença de Deus. Hoje Deus te chama pelo nome. Então o anjo apareceu, no 3 vai falar, pode ser aqui no 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Já é um milagre, tá? Havia fogo consumidor, mas a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, 4, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Agora ele fala o seu nome 2 vezes. Olha só. Moisés, Moisés. E disse: eis-me aqui. Quando eu falo eis-me aqui, eu já estou me entregando, irmão, diante do Senhor. Eu estou me colocando diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Agora seja feita, Senhor, a tua vontade. Eu estou aqui. Eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, fica aí de longe. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Para se achegar até Deus, irmãos, nós temos que nos achegarmos assim, despindo de toda a vaidade, de todas as coisas desta parte humana, irmãos, porque Deus é Espírito, e para se acercar a Deus temos que estar no mundo físico, mais espiritual, estar no Espírito, porque o nosso Espírito é que comunica com Deus. A nossa parte física, ela não comunica, ela sente, ela vai sentir, mas é o nosso Espírito que fala com o Espírito de Deus. Portanto, tire tudo que não agrada ao Senhor, porque este lugar é santo. Olha só, se acerque ao Senhor com essa. Deus traz a santidade. Deus é o que nos prepara, irmãos. Nós não podemos chegar até Deus de qualquer maneira. Ah, não, mas não. Se quando nós vamos nos apresentar diante de uma autoridade aqui na terra, nós vamos lá todo bem arrumado, nós vamos lá nervoso, ali preocupado, chega lá, fica nervoso. Imagina diante de Deus como nós devemos apresentar. Então tire os sapatos, tirem, porque essa terra é santa, disse o Senhor. Aí continua, disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Olha só, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. São os pais, irmãos, os pais lá, os pais de toda a nação dos hebreus. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, agora vem um sinal de humildade, porque temeu olhar para Deus. Olha só, a humildade, né? Aí já vem a humildade perante o Senhor, tá? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus infratores, porque conheci as suas dores. Olha só, o povo clamou a Deus.
O povo clamou, irmãos, por este momento. O povo pediu cura, o povo pediu libertação. E Deus entrou com providência. Deus entrou, Deus agiu, tá? Então, quando nós clamamos a Deus, como foi o caso aqui hoje de oração, e aguardamos, e as respostas de oração, elas vão chegando, irmãos, no tempo de Deus, tá? Aquele povo estava clamando, né? Por liberdade. Eles estavam no cativo, estava cativeiro, estavam escravos no Egito. E a solução que Deus encontrou foi chamar Moisés para liderar essa saída. E logicamente que Deus ia dar autoridade, Deus ia capacitar Moisés. Portanto, irmãos, quando nós somos chamados, Deus capacita, Deus Ele prepara, Deus Ele nos prepara, aos poucos vai nos capacitando. Não temas, não tenha medo de seguir, de continuar no seu chamado, no seu propósito, porque Deus te capacita, Deus capacita. Aqui Deus está falando, olha, eu vi as dores, eu ouvi o clamor. Portanto, todo o seu clamor, o que você tem passado, Deus está vendo, Deus está no controle. Pode parecer que, não está acontecendo nada, mas está sim. No mundo espiritual, Deus está agindo, Deus está trabalhando, mas como que está o meu coração? A minha mente está voltada para Deus? Está buscando? Porque o povo buscou e Deus respondeu. Portanto, olha só, no 8: desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. É uma terra que emana leite e mel. Olha só, irmãos, aqui fala sobre os cananeus, os heteus, os amorreus, ferezeu. Havia um povo lá. Presta atenção agora, tá? Tem uma revelação aqui, ó. Havia um povo lá, mas esse povo era criatura de Deus, não era o povo escolhido. Olha que tremendo. Deus ia tirar o povo escolhido, que é os hebreus, do Egito, né, da escravidão, ia colocar numa terra que emana leite e mel. O que é isso? A terra prometida, né? O que ia acontecer? Tinha um povo lá, mas o povo de Deus ia entrar e ia possuir aquela terra, porque era promessa de Deus aos pais. Lá atrás tinha sido prometido. Lembra que te farei uma grande nação, onde colocar a planta dos pés? Foi a promessa de Deus. Agora, o que nós aprendemos aqui? Lógico, tem o chamado de Moisés, vai ter toda aquela história, irmãos, da ida lá no deserto. O deserto era só caminho de 3 dias, mas demorou 40 anos, porque o povo começou a murmurar depois. Aí já é outra história, tá? Não é a história de hoje. A história de hoje é o chamado de Moisés. A história de hoje é o nome de Deus. Como que é o nome de Deus? Vai falar aqui, né? Tem muitas pessoas aí que estão falando o nome de Deus, estão inventando uns nomes diferentes. Aí Deus me trouxe essa palavra hoje, tá? Então, eles iam para uma terra, Canaã, uma terra nova, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, né? Então Deus tinha preparado. Então, quando Deus tira do Egito, Ele coloca numa terra boa. Mas para isso, meus amados irmãos, tem que clamar, tem que buscar, tem que orar, tem que crer, para Deus responder, chamar a atenção de Deus, irmãos. Então, quando for liberto do Egito, não queira voltar mais para o Egito. Sai do Egito. Deus tem algo preparado que é melhor. Sair dessa escravidão que é o Egito. Aí ele continuou, né?
Vamos aqui no 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha só, Deus está vendo tudo que está acontecendo, a opressão, né? Aqui fala sobre o inimigo, né? O que o inimigo tem feito sobre a sua vida, a opressão. Deus está vendo tudo isso. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, Moisés, você vai lá, tá? Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então havia uma preparação, tá? Havia uma obra a ser feita. Deus preparou tudo para que Moisés fosse liderar, né, o povo de Israel para sair da escravidão do Egito, tá? Para sair da escravidão. Foram 600 mil que saíram, né? A turminha que saiu. Chegaram em 30 e poucos, algo assim, ou 70, algo assim, 70, e saíram em 600 mil, gente que não acaba mais, né? Isso depois de tudo que aconteceu, irmãos. Aqui vai falar, né, para frente vai falar de tudo, das pragas do Egito, tudo que Deus fez ali. Deus manifestou a glória dele ali, Faraó endureceu o coração, vai falar tudo isso, tá? Mas o principal hoje é essa parte, é o chamado de Deus, é a libertação do povo da escravidão, a saída do povo lá do Egito, tá? E um pouquinho mais para frente, irmãos, só quero frisar o nome de Deus, tá? Então Moisés, no 11, né? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vai a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele se sentia pequeno, né? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Olha só, aqui é o nome de Deus, ó. É o nome de Deus. Quando o povo perguntar: quem que é que te enviou? Ele falou: como que é o nome? Qual que é o seu nome? O que Deus disse? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Eu sou é um nome ilimitado. Eu sou. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então está dizendo aqui, o nome de Deus é: eu sou o Senhor. O Senhor. Ali em hebraico, né, vai falar como Javé, Jeová, vai falar também Adonai. Tem vários nomes que chamam a Deus, mas Deus disse que Ele é eu sou, o grande eu sou. Então não tem que inventar nomes, não tem que falar que o nome é isso, que o nome é aquele outro, que está errado falar o nome. Não, eu sou. Lembra que Jesus falou várias vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas.
Quem entrar por mim, encontrará pastagens. Não foi assim? Então, várias vezes, Jesus apresentou como eu sou. É o mesmo Deus, tá? Então, o que eu queria frisar era isso para vocês hoje, irmãos. O nome de Deus, o chamado de Moisés e a santidade. E buscar a Deus, de estar na presença de Deus e tirar os pés, tirar os sapatos dos pés para chegar na presença de Deus, seria despir de todas as coisas desta terra para se aproximar de um Deus santo e buscar ao Senhor. Amém, gente? Essa é a palavra de hoje. Que Deus nos abençoe por essa porção da palavra ministrada. Vamos orar, Murilo? Pode colocar a mão no seu coração, assim, pode ser em pé, pode ser sentado, tá? Se você quiser. Pai, queremos agradecer, Pai, por esta passagem que foi lida, ministrada, a história bíblica, Senhor, do chamado de Moisés, a história bíblica, Senhor, de como foi o início ali da libertação do povo de Israel lá do Egito. E assim, Pai, aprendemos também o nome do nosso grande Deus, o Senhor, o grande eu sou, o grande eu sou. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado, Senhor, por esta oração agora, que possa alcançar os meus irmãos, Pai. Oh, Senhor, que essa palavra possa ter alcançado alguém nesta noite, chamado, Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. E assim, meu Pai, que o Senhor possa estar a cada dia nos abençoando mais e mais e mais, Senhor. Abençoa o teu povo, cuida, guarda e proteja, Senhor. Visita cada lar, cada casa agora neste momento, Senhor. E que as tuas mãos poderosas sejam sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque aprendemos que o Senhor é fogo consumidor, mas também o Senhor é fogo que purifica. O Senhor é fogo que purifica, Senhor. Nos santifica e nos purifica, Senhor, para a glória do teu nome. Assim agradecemos, Pai, e assim entregamos as tuas mãos a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Gente, fica com Deus, pessoal da live, Deus abençoe. Obrigado pela companhia mais uma vez. Estaremos de volta no próximo culto, domingo, se o Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.